Fala galera, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Nobre Motorsport. E hoje, a gente vai falar aqui pra vocês, de algumas coisas. No caso, a gente vai falar sobre o remap que eu tenho no meu carro. Hoje já faz um pouco mais de um ano que eu tenho o remap no carro, Então, hoje a gente vai falar aqui sobre as minhas experiências, Vou passar um pouquinho pra vocês de tudo que eu já tive de testes, Que creio eu que eu devo ter sido provavelmente uma das pessoas que mais testou pigbacks no mesmo carro, diferentes, de diferentes marcas, e também, por fim chegou no remap, Até foi uma coisa boa, porque eu consegui testar vários pigbacks até chegar no remap realmente, Então realmente eu consigo dar aí para vocês um bom parâmetro, de alguém que testou realmente muita coisa no mercado. Então até hoje, como a intenção do vídeo é falar sobre o remap, mas eu vou passar para vocês aqui, algumas coisas sobre os pigbacks que eu já testei, tá? Então eu já testei pigback nesse Audi A3 aqui, da Torque One, já testei da CPA Chip Tuning, já testei da Digipower, já testei da JB4, já testei Race Chip e deve ter algum que eu estou esquecendo, mas que eu lembro é Torque One, CPA Chip Tuning, Digipower, JB4 e deve ter algum outro aí que eu devo estar esquecendo. Mas todos esses pigbacks a gente já passou, pelo meu carro, Então meu carro já teve todos esses pigbacks. Não tive a oportunidade de testar cada um deles no dinamômetro realmente a potência, só um ou outro, Dos pigbacks, todos eles não me deram problema, tirando uma marca que eu não posso citar nome, mas as marcas que eu gostei muito foi CPA, Digipower, Torque One e JB4. Essas foram as marcas que eu mais gostei de qualidade e zero problema, tá? Então é as marcas que eu indico. Para quem não quer fazer remap, tem carro dentro de garantia de fábrica e quer manter seu carro 100% original ali, na questão de fazer revisão, e se precisar voltar ao original, você consegue voltar facilmente sem ter muita dor de cabeça. Então, pigback, para quem tem carro ainda em garantia de fábrica, vale muito a pena. Essas marcas que eu citei, que eu falei na segunda parte, são as que eu realmente gosto e que não me deram problema algum. Passando por aí, agora eu vou falar para vocês sobre o remap, Então, o meu carro ele é 2016, então 2016, 17, 18 e 19 e 20 e 21, o carro sempre teve vários pigbacks, Na vida dele ele teve vários pigbacks que a gente foi utilizando e foi trocando, Foi mudando de um para o outro e foi testando todos eles. E aí em 2021 para 2022 mais ou menos, aí eu resolvi fazer realmente no final o remap de verdade. E aí eu fiz com um amigo meu, um grande amigo meu na época, que ainda é grande amigo meu, que é o Neto, que eu conheci ele, antes mesmo até da Stradale, e aí depois abriu-se a Eurotune, a gente virou muito amigo, e eu resolvi fazer mapa lá da Eurotune, que no caso o mapa deles, o remap deles é da... Putz, agora fugiu o nome da cabeça aqui. O mapa deles é da Perfortec. Então o meu Audi A3 hoje ele roda com o mapa da Perfortec, tá? E o que eu tenho a dizer após um ano, Após um ano com o mapa da Perfortec feito pelo Neto lá na Eurotune, eu não tive nenhum problema. O carro funciona perfeito, eu não tenho o que reclamar. Não me deu problema de turbina, não me deu problema de motor, não me deu problema algum no carro. O carro funciona perfeito, zero problema, zero dor de cabeça, até porque se tivesse dado algum problema, obviamente eu falaria aqui pra vocês, Lembrando que o meu carro, ele pode-se dizer que ele é parâmetro e não é ao mesmo tempo, Porque a gente pode tentar usar ele como parâmetro, uma vez que ele é um carro onde eu tirei ele zero, Então eu sou o único dono e eu sei realmente todas as manutenções que foram feitas no carro. Isso é uma coisa que é uma grande vantagem, para se fazer um remap num carro onde você tem certeza das manutenções que foram feitas, da vida do carro, como o carro foi bem tratado ou maltratado, Ou até mesmo o carro foi maltratado, mas sempre manteve ali suas revisões em dia, que é no caso desse carro, sempre foi assim. Eu sempre usei ele muito,
uso ele no dia a dia, uso ele para ir, já andei em track day com ele, já acelero muito com o carro, mas é aquela coisa, a gente tem que usar o carro muito, tanto para acelerar quanto para dia a dia, para tudo, mas a grande importância acima de tudo é manter revisão em dia. E esse carro aqui, no caso, o meu carro, eu tenho todo o histórico de manutenção, porque eu fiz e eu comprei ele 0 km. Então pode-se dizer que é um carro confiável e que o mapa ficou muito bom nele também, tá? Eu nunca tive problema de acender luz no painel, nunca tive problema de o carro entrar em modo de emergência, dar problema no câmbio, nada do tipo. O carro sempre foi muito bom com o mapa da Perfortec feita pela Eurotune e eu nunca tive nenhum problema, graças a Deus, pelo ótimo trabalho, né, que eles oferecem lá e pelo mapa de qualidade realmente que eles oferecem. E passando por aí, né, só acrescentando aqui para vocês, o carro hoje ele anda com escape completo, certo? Feito inteiro pela Navega Escapamentos, então ele tem o downpipe de 3 polegadas de aço inox sem catalisador de ponta a ponta e ele tem também, né, ele tem também a questão do catchback inteiro de 3 polegadas de aço inox com 2 abafadores da marca RF, tá bom, pessoal? Passando por aí também, a gente tem mais algumas coisas. Eu tenho o intake APR de fibra de carbono, que eu coloquei praticamente quando eu comprei o carro, então praticamente desde zero ele sempre rodou com o intake da APR de fibra de carbono. Além do intake da APR de fibra de carbono e o catchback, né, e o downpipe, tudo de 3 polegadas de aço inox, a gente tem o muffler delete e o inlet também, e o horse pipe, se eu não me engano, acho que é assim que o pessoal chama, que é aquele cano que liga o filtro, né, a boca da turbina maior também, tá? Então, esse é o setup do meu carro, ele é um Stage 2. Quando a gente fez o mapa, a gente mediu ele no dyno na época. Na época, a gente conseguiu tirar ali, a gente conseguiu extrair do carro, na gasolina comum, a questão de 280 cavalos de roda, tá? Tinha dado 282 e uns quebradinhos. Eu arredondo para 280 porque 2 cavalos não vai fazer tanta diferença assim, tá? Então vamos arredondar. Deu 280 de roda e deu, se eu não me engano, eu posso estar errado, que eu não lembro exato, mas se eu não me engano acho que deu 49 e uns quebradinhos de torque. Então 49 e uns quebrados, vamos arredondar para 50 de torque mais fácil, né? Então 50 de torque, 280 WHP cavalos de roda, tá? De motor eu não costumo falar, porque motor é sempre uma potência estimada, né? Não é uma potência real de motor, é uma potência estimada, porque para a gente poder medir realmente a potência no motor, a gente tem que tirar o motor do carro, pôr numa bancada, ligar, né, direto no eixo, né, do motor e medir direto no motor. Isso é medir direto no motor, né? A potência de roda, ela justamente se chama potência de roda porque é medido nas rodas, ou seja, então o que está em cima do rolo do dinamômetro são as rodas do carro. Então é por isso que é chamado de potência de roda medida, porque as rodas estão em cima do rolo, tá? E sem correção também, né? Isso é uma coisa muito importante, né? Porque tem pessoas que usam correção, pessoas que não usam. Estimado, vamos chutar aí, os 280 viraria uns 300 cavalos de motor. Eu não gosto muito de falar de potência de motor, porque é sempre estimado, a gente nunca tem certeza e cada um faz uma conta diferente, né? Tem gente que coloca 10% a mais, tem gente que coloca 15%, tem gente que coloca 20%, ou tem gente que coloca até mais ainda, né? Para supervalorizar número e falar que consegue vender mais potência ainda. Eu não acho legal isso, acho que o certo é potência de roda e medir sem correção, que é o que eles fazem lá. E além disso daí, né, além dessa parte toda, né, o que eu acho legal aqui realmente, zero problema no carro, manutenção sempre Motul 8100, eu sempre usei e sempre vou usar o Motul 8100 de óleo, ou óleo até superior se eu tiver oportunidade, mas 8100 praticamente saiu da garantia de fábrica o carro, Motul 8100 sempre, tá? Limpeza normal, né? Manutenções normais que a gente faz, troca de disco, troca de pastilha de freio, querendo ou não, o carro tem quase 7 anos já e é um carro pouco rodado, é um carro que hoje tem em torno dos seus 49, 50 mil quilômetros. Eu rodo pouco,
mas o tanto que eu rodo moendo o carro também, né? Grande parte eu rodo acelerando o carro também. E é isso aí que eu tinha para passar para vocês. Eu vou dar uma aceleradinha para vocês verem também, né? A questão de resultado. E bora lá. Só que hoje tá trânsito, né? Para variar, então. E no mapa também esqueci de falar que a gente tem a questão do... No mapa a gente tem a questão dos estouros, né? Nas reduções, que são aqueles estouros que borbulha, né? Chama burbles, né? Que ele dá as borbulhadas, que eu acho mais legal, né? E mais bonito do que aqueles pipoco igual de Mini Cooper que fica estourando o resto da vida, né? Ou aquele pipoco que é um só alto pra caramba. Eu acho muito mais bonito quando a gente tem esse pipoco que é tipo uma o pessoal chama de burbles, né? Que é uma borbulhada no escapamento, que eu acho mais bonito, mais agradável e mais legal. Até tem um jetinho aí atrás já querendo brincar, mas a gente tá gravando agora, não vai rolar. E, bom, é isso. Essas são as minhas considerações após um ano de remap no meu carro. São as minhas considerações que realmente eu gostei do mapa, não me deu problema, sempre rodei acelerando com o quanto eu quisesse, sem ter que me preocupar com nada, zero problema no carro e tudo funcionando perfeito. Então, era isso que eu tinha para falar para vocês, era essa experiência que eu tinha para passar para vocês após um ano de remap, né? Qual foi a qualidade e, é claro, se deu problema ou não. Então, é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Para quem estava na dúvida em fazer remap Perfortec ou remap em alguma preparadora que trabalha com mapas Perfortec ou Neurotune, aqui está uma prova de quem usa o mapa Perfortec por mais de um ano, acelera, faz track day, faz um monte de coisa e não tem problema nenhum no carro. Tudo funcionando perfeito, zero dor de cabeça, zero problema, tudo bonitinho. E é isso aí. Se você gostou do vídeo, curte ele, compartilha, se inscreve no canal e, é claro, deixa seu comentário aqui se você tem remap no seu carro, de qual marca é o remap do seu carro. Beleza, galera? Isso aí. Abração a todos. Tchau, tchau.